Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Então, mais um módulo para a gente estudar. Eu espero que vocês assistam esse vídeo com bastante atenção, façam anotações do que vocês acharem mais importante e não esqueçam de depois fazer os exercícios, tudo bem? Então, segue aí mais uma aula. Povos indígenas brasileiros, capítulo 13. Nós vamos ver agora algumas características desses povos indígenas que viviam aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. Então vamos lá. Características gerais. Essa população indígena era cerca de 3 milhões de pessoas no Brasil em 1500. Então, no período da chegada dos europeus, dos portugueses aqui no Brasil, a população indígena era de cerca de 3 milhões. Eles costumavam ser nômades ou seminômades. O que isso significa? Eram grupos que tinham o hábito de se mudar com frequência. Eram diversas tribos com diversas etnias, por exemplo, os tupis, os geis, tucanos, aruaques. Então a gente não deve olhar para esses povos, isso até os dias de hoje, como se fosse um único povo, se fossem todos índios. São índios, mas cada tribo, cada etnia tem as suas particularidades, tem as suas características, e são diversos tipos de etnias. Eram e ainda são diversos tipos de etnias. Não havia um poder centralizado, um poder político centralizado, ou seja, não havia um rei e as tribos indígenas obedeciam esse rei, mas haviam alguns líderes locais para ações específicas, como, por exemplo, uma caçada, era necessária uma caçada, então se levantava algumas pessoas para liderar grupos, ou, por exemplo, entramos em guerra com uma outra tribo, então uma pessoa coordenava esse ataque. Então não havia, os índios não havia um poder político centralizado, não havia um rei onde eles obedeciam, mas alguns líderes que surgiam para algumas ações específicas. Sobre o comércio, o comércio deles eles viviam basicamente da agricultura de subsistência, ou seja, o que significa isso? Plantavam somente aquilo que eles precisavam para sobreviver. Eles não tinham a mentalidade, o pensamento de plantar algo sobrando e com isso vender. Então, eles plantavam, produziam somente aquilo que eles precisavam. E caso sobrasse, eles não comercializavam através de dinheiro, mas através de trocas, que a gente chama de escambo. Então, essa mentalidade capitalista que a gente tem, que outras civilizações tinham de comercializar, de enriquecer com a venda de produtos, os indígenas não tinham, tá? Então, era uma forma de viver voltada para a sua subsistência, para aquilo que eles precisam, e o que sobra eles trocavam. Os indígenas caçavam animais como a anta, tatu, veado, pescavam e coletavam alimentos como cacau, maracujá, araçá, plantavam mandioca, milho, abóbora, amendoim, abacaxi, mamão, caju. Então esses eram os principais produtos, alimentos que eles produziam. A terra era coletiva. O que significa isso? O produto do trabalho era distribuído entre todos. Não importa se eu trabalhei, se eu plantei mais do que o outro. Tudo que for colhido vai ser repartido entre todos. Então não tem essa ideia de propriedade privada, de minha terra é a minha casa, todo o espaço, toda a terra é de todos. A moradia também era coletiva. Moravam grandes famílias dispostas em círculos. Então, diferente do que a gente tem hoje em dia nas nossas casas, por exemplo, que geralmente é composto por pai, mãe e os filhos. Tribo indígena, tanto no passado como hoje em dia, é a família e agregados. Pai, mãe, irmãos, tio, tia, avô, avó, primo, todo mundo mora junto. Então imaginem vocês que as casas onde essas famílias vivem são casas enormes que vivem muita gente. As casas eram feitas de madeira, galhos e folhas de árvore. No centro das aldeias eram realizadas as festas e os rituais religiosos. As tarefas eram divididas em função do gênero, ou seja, mulheres faziam uma coisa e homens faziam outra.
As mulheres cuidavam da agricultura, da coleta, fabricação de farinha e serviços domésticos. Os homens cuidavam da caça, da pesca, a fabricação de canoas e a construção das casas. Sobre a religião, eles eram politeístas e acreditavam que as manifestações da natureza também eram deuses. Então, eles acreditavam em diversos deuses e viam os elementos da natureza como deuses também. Então, a água, as árvores, os animais, tudo isso eram considerados divindades. Então, eles cuidavam muito bem da natureza por ter uma relação de endeusamento desses elementos, tá? E isso acontece até os dias de hoje. Os indígenas têm uma relação muito particular com a natureza por acreditar que isso também faz parte, é como se a natureza também fizesse parte deles. O líder religioso era chamado de pajé e tinha grande influência, porque o pajé ele tinha o conhecimento das plantas, de ervas medicinais, de plantas que podiam curar diversas enfermidades. Então, o que muitos na época achavam que era magia, na verdade era um conhecimento sobre o poder dessas ervas. E por conta disso, ele tinha também uma grande influência nas tribos. Algumas etnias praticavam antropofagia. O que significa isso? Também é conhecido como canibalismo, o hábito de comer carne humana. Mas atenção, meu povo, não é que eles saíam comendo outros seres humanos assim de boa, não. Tinha uma lógica. Na verdade, essa prática era um ritual onde eles comiam os seus inimigos. Os inimigos mais poderosos, eles aprisionavam, alimentavam muito bem e depois comiam, porque eles achavam que ao estar comendo o inimigo, eles estavam absorvendo as forças daquele inimigo. Isso tornaria eles mais fortes. Então, atenção, não eram todas não era todo índio que fazia isso, eram algumas etnias, tá? E isso era uma forma de ritual, não é que eles matavam as pessoas para se alimentarem, não é por esse lado. Cultura. Eles se destacavam na fabricação de utensílios, de pinturas corporais, danças e objetos adornados com plumas de pássaros. Os indígenas atualmente. Então, eu falei para vocês lá no início de que eram cerca de 3 milhões de índios quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Segundo os dados do último censo do IBGE, de 2010, hoje são cerca de 800 mil. Então, de 3 milhões para 800 mil, muitos índios morreram pelo contato com os europeus. No Brasil, há a existência de diversas etnias, como as que vocês estão vendo aí nessa imagem. Tem diversas etnias aí, os Yanomamis, os Tupis, os Guaranis, Caigangues, tem diversas etnias espalhadas pelo Brasil. Então eu quero que vocês vejam algumas moradias. É muito comum a gente ouvir falar de ocas, né? O índio vive em ocas, mas cada etnia dá um nome diferente à sua moradia. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns exemplos de aldeias Yanomami, da etnia Yanomami. Reparem aí que as casas são circulares, né? Enormes, muito grandes, porque como eu falei para vocês, moram-se famílias muito grandes dentro delas, né? Agora nós vamos ver alguns exemplos de moradias da aldeia Chavante. Então vocês já conseguem perceber que ela é diferente da Yanomami. A Yanomami é toda inteira, aí a gente também em círculo, mas tem casas mais separadas, né? E agora nós vamos ver da aldeia Timbira. E aí, ó, a gente já tem um outro formato, já tem uma outra disposição. Isso é para vocês perceberem que nem toda moradia é igual, tá? Agora, sobre a pintura corporal. Nós temos, por exemplo, a pintura do Kalapalo, Kizede e Bororo.
Então, cada etnia, cada aldeia tem o seu tipo de pintura corporal que tem o seu próprio significado. Então, é uma diversidade de pinturas e cada uma específica para alguma coisa, para um ritual, para uma festa. A luta dos indígenas hoje por seus direitos. Então, o direito à terra. No passado, os indígenas tiveram suas terras tomadas por ações dos portugueses. Mais à frente, nós vamos estudar sobre isso. A gente vai ver que os europeus, os portugueses, invadiram o território e expulsaram, quando não mataram, expulsaram esses indígenas. Então, hoje em dia, tem muitos grupos indígenas que estão lutando na justiça pelo direito à sua moradia, o reconhecimento da sua terra. Hoje em dia, o direito à terra é garantido por lei, mas ainda há luta pela posse da terra. Os indígenas, mesmo tendo posse das suas terras, sofrem com invasões de madeireiros, mineradores, fazendeiros, além de ter que lidar com desmatamentos, queimadas e poluição. Então, os indígenas que ganharam por lei a posse do seu território, muitas das vezes têm minas de pedras preciosas, de minérios preciosos ali perto, ou até mesmo dentro da sua região. Tem madeiras importantes, então grandes indústrias querem explorar esses materiais, mas acabam sendo impedidos porque ali vivem os indígenas, e os indígenas não têm interesse em explorar dessa forma. Então, muitas das vezes, esses madeireiros, mineradores, acabam invadindo aquele território, matando indígenas para poder continuar explorando. Além disso, tem o desmatamento, a poluição. A gente dá uma olhada nessas imagens aqui, a gente vê a primeira imagem da esquerda, a gente vê essa parte marrom, é o que já foi devastado, era uma floresta que já foi devastado, e essa parte em verde é uma área que só está verde ainda porque é área indígena, reserva indígena, então ninguém pode entrar. Então, a gente consegue também ver a importância dos grupos indígenas hoje em dia para a preservação do meio ambiente. Nessa segunda imagem que a gente vê, tem um espaço em verde no centro e em volta desse espaço em verde tem muita área em laranja, em vermelho. Essa área verde é a área de uma reserva indígena chamada Parque Indígena do Xingu, que fica aí na região do Mato Grosso do Sul. E essa área em verde é a área preservada. Em volta está tudo desmatado. Então, a gente mais uma vez vê a importância desses grupos para a preservação do meio ambiente. Bom, vocês agora vão fazer os exercícios do livro, página 47, 48 e 49, conceituais apenas o número 3, contextualizados número 7, 8 e 10 e aprofundamento 11 e 12. Então, espero que vocês tenham compreendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Em caso de dúvidas, entrem em contato comigo, me perguntem que eu vou esclarecer as dúvidas de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios que foram sinalizados aí no vídeo. Na próxima aula eu vou estar postando um vídeo só com a correção. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, me procurem, tá bom, gente? Uma boa semana para vocês, fiquem bem e se cuidem. Beijo, até a próxima.